Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, a pedidos, né? Tem gente que surgiu com uma dúvida aí, me pediu uma ajuda para o problema 6C, C de cebola, né? 6C3 item A. Use a lei limite de Debarrickel e a equação de Nernst para estimar o potencial da pilha prata barra brometo de prata sólido barra brometo de potássio aquoso 0,050 molal, dupla barra nitrato de cádmio, solução aquosa 0,050 molal, barra cádmio a 25 graus Celsius. Bem, eu quis aproveitar esse slide aí antigo, tá? Porque agora a gente vai pegar a equação, eu vou manter aqui somente a equação de Debayrickel e vou usar a simplificada, tá? Embora ele já está numa concentração 0,05 molar, que até poderia justificar o uso da lei de Debayrickel estendida, mas como o enunciado fala da lei de Debayrickel, e para não complicar demais, tá? Aliás, para não complicar além do necessário, nós vamos usar a equação limite de Debayrickel da forma tradicional e simples. Pode haver algum errinho embutido nisso? Sim, pode, mas não vem aqui ao caso para justificar, tá bem? Então, agora nós estamos, então, esse aqui é uma ajuda para o problema 6C.3, item A, ok? E só para recordar, né, o enunciado fala da seguinte pilha. É a pilha prata sólida barra Ag. Br, brometo de prata, também sólido, barra. O que significa barra? Separação de fases, tá? Nós estamos em fases diferentes. Brometo de potássio, esse sim aquoso, eu vou colocar só a concentração, tá? 0,05 molar. Dupla barra, então aqui você pode imaginar que você tem uma ponte salina, e até poderia usar até esse brometo de potássio como solução também da ponte salina, tá? E agora nitrato de cádmio. Atenção para a fórmula do nitrato de cádmio, né? Também na consideração de 0,05 molar barra cádmio, cádmio sólido ou metal, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar os coeficientes médios de atividade, esses gama mais menos. Para quem? Para a solução, tá? Eu vou pegar aqui vou chamar a atenção aqui em vermelho. Então, o que nós temos que calcular, primeiramente, é esse coeficiente de atividade médio para o brometo de potássio e para o nitrato de cádmio. Por quê? Porque sólidos puros, como a prata metálica, o brometo de prata sólido, né, é um sal precipitado, mas que está aderido. Chega um eletrodo de brometo de prata, prata. Como se fosse um eletrodo também de prata, cloreto de prata. E o cádmio metálico, sólidos puros, a atividade, por definição, tá, é unitária, é igual a 1. Agora, as atividades dos eletrólitos em solução, que são o caso do brometo de prata e do nitrato de cádmio, essas atividades não são unitárias. E como que a gente calcula a atividade? Então, a atividade que nós vamos precisar calcular para cada íon seria Azinho, atividade da espécie I é igual ao coeficiente de atividade médio. Por que mais e menos? Porque
a rigor seria do brometo, mas o brometo está em solução junto dos cátions potássio, assim como a atividade do cádmio seria só do cátion cádmio, mas em solução ele está junto dos ânions nitrato. Então você não consegue isolar somente a atividade ou só do cátion ou só do ânion. Por isso que a gente trabalha com coeficiente de atividade mais menos, isto é, a coeficiente de atividade média, tá? Média geométrica, é uma média geométrica, tá? Que multiplica quem? Que multiplica a molalidade. Eu vou usar a letra B minúsculo, que é a notação para molalidade do Atkins, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, calcular as atividades dos íons, tá certo? Uh, então, nós vamos calcular. Por que nós precisamos do cálculo dessa atividade? Porque na equação de Nernst, na pilha, o que é a equação de Nernst também que nós precisamos? O potencial da pilha é igual ao potencial padrão da pilha menos RT dividido por NiF, que multiplica o logaritmo natural do quociente de reação. R é a constante universal dos gases, T é a temperatura absoluta, que nesse caso o enunciado falou 25 Celsius, portanto é 298 Kelvin. Ni é o número de elétrons envolvidos na troca, F é a constante de Faraday. E o quociente de reação, o que vem a ser o quociente de reação? Bom, esse nós vamos precisar escrever, né, a pilha, para depois poder escrever o quociente de reação. Mas então, gente, basicamente nós vamos precisar dessas duas equações aqui para resolver três equações, né? Nós vamos precisar da equação da força iônica, que é essa daqui, que está aqui, tá? Então, a partir bom, aqui eu misturei as letras, né? Aqui eu usei W, que é a forma antiga que eu aprendi quando eu estava no ensino médio, vou colocar uma letra B aqui, tá? Só para ficar igual ao Atkins. B de molalidade, que o Atkins usa B. Tá? Z é a valência, né? Então, nós vamos precisar da equação da força iônica. Calculada a força iônica, nós vamos aqui na equação de Debye-Hickel, que é essa aqui, e aí a gente usa a constante A 0,509, as valências do cátion e dos ânions em módulo, multiplicado pela raiz quadrada da força iônica. Com isso a gente faz 10, né? Isso aqui é logaritmo base 10. Cuidado que aqui é log decimal, aqui é logaritmo natural, logaritmo neperiano. Cuidado com os logaritmos aí, tá, gente? Bom, então, da força iônica, a gente calcula aqui o coeficiente de atividade médio, o gama mais menos. Do gama mais menos, depois que a gente obtiver ele, e mais com a molalidade do respectivo íon, a gente vai calcular a atividade deste íon. Nesse caso, a gente vai precisar calcular, vocês vão ir para o brometo e para o cádmio, em separado. Depois que tiver as atividades, aí a gente... Opa, desculpa, deixa eu dar um undo aqui. Aí nós jogamos a expressão do quociente de reação aqui, tá? E aí a gente pode, então, substituir na equação de Nernst e calcular o potencial da pilha. Eu não vou fazer todas as contas, eu vou deixar a resposta final para vocês, tá? Mas eu acredito que com essa explicação vocês já consigam chegar na resposta final. Eu já vou adiantar e já vou deixar aqui, tá? Aqui no cantinho, porque depois eu vou apagar essa tela. Eu vou deixar a resposta final aqui. O potencial dessa pilha, nesse caso, é aproximadamente 206 milivolts, tá? Mais 206 milivolts, ok? Então, esse é... E aí eu estou calculando o potencial dela no sentido espontâneo, né? Ou seja, mais 206 significa que ela vai no sentido espontâneo. Esse sentido que está aqui enunciado, como está no problema, vocês deverão concluir que não é o sentido espontâneo, tá bem?
Bom, eu vou deixar a resposta aqui no cantinho. E feito isso, eu vou agora apagar algumas coisas aqui. As equações que vocês vão precisar já estão aí, tá? Eu quero apagar isso aqui, por quê? Porque eu quero esquematizar para vocês como que ocorre a montagem, né, experimental, para nós pensarmos, entendermos o que isso está acontecendo em eletroquímica. Eletroquímica, esses conceitos de atividade, equação de inércia, eles são importantes porque se a gente pensar em, por exemplo, uma bateria de íon de lítio, é claro que é muito mais complexa do que isso, tá? Mas ela passa por esses conceitos, ela passa pela equação de inércia, passa pelas membranas de separação, tá? Entre um compartimento eletródico e outro, mas todos esses conceitos são válidos e se mantêm. É claro que hoje nós temos outras equações bem mais sofisticadas, né? Mas as definições de força iônica, a equação de Nernst, tudo isso continua sendo válido e importante, fundamental importância para se entender pilhas. Bom, da forma como está escrito, ele colocou no enunciado, ele está dizendo o seguinte, que prata, tá? Ela vai prata zero, sólida, estaria, deixa eu dar um undo aqui, essa prata estaria reagindo com brometo da solução de KBr em meio aquoso, tá? Se oxidando para formar brometo de prata sólido e mais um elétron, ok? E lá na tabela de potenciais padrão, se vocês procurarem, vocês vão ver que essa reação aqui tem um potencial de mais 0,0713 ou 71,3 milivolts. Tá? Deixa eu ver se eu copiei certo. Isso mesmo, mais 0,0713. Só tem um detalhe. Como aqui eu escrevi no sentido de oxidação, aqui eu teria que trocar o sinal, tá? Então, da forma como está escrito, o valor está correto, mas o sinal não. Esse sinal aqui seria menos 0,713. Por que eu estou dizendo isso? Porque, notem, notação de pilha, a forma como você escreve ela, diz o seguinte, o que vai à esquerda é a reação anódica. Ele está dizendo que prata está se oxidando, enquanto que cádmio mais 2, aqui do sal nitrato de cádmio aqui é estado de oxidação mais 2. Esse cádmio mais 2 está se reduzindo. Lembrando, aqui é, né, à esquerda, a reação da esquerda, left, em inglês, left. E aqui o cádmio é a nossa reação right, direita. Só que o fato do enunciado do livro mostrar que a reação da esquerda, isto é, a reação anódica, portanto, quando ele afirma que a prata se oxida a brometo de prata e que cádmio mais 2 se reduz a cádmio, isso é arbitrário, tá? Porque também depois, na hora que você procurar lá na tabela de potenciais padrão, você vai ver que cádmio mais 2 aquoso, ganhando 2 elétrons para se reduzir a cádmio zero metálico, essa reação, nesse sentido, como está escrito, o potencial dela é de menos 0,40 volts ou menos 400 milivolts. Tá? Esse é o potencial de redução do cádmio.
Ora, mas se eu pego uma reação, como a de brometo de prata acima, que está negativo, e depois eu vou fazer o potencial da direita menos o potencial da esquerda, então eu vou ficar menos 0,40 menos 0,0713, vai resultar um potencial padrão negativo? Sim. E o que significa um potencial padrão negativo? Significa que a reação da forma como ela está escrita não é a espontânea, tá? O espontâneo dessa reação é justamente acontecer o contrário, tá? Então você tem duas formas. Ou você calcula todo o problema assumindo que esse sentido é o correto, para depois você chegar no final e concluir que o potencial que você vai obter é um valor negativo e, portanto, que a reação espontânea é justamente no sentido contrário do que está escrito, ou a minha proposta, né, para vocês é já corrigir, né, vou colocar aqui em azul e já escrever o sentido correto de como que essa reação acontece de forma espontânea. Então a notação correta aqui seria cádmio sólido barra cádmio nitrato 0,05 molal dupla barra KBr 0,05 molal. Estou escrevendo de forma abreviada, tá, gente? Para ocupar aqui tela. Barra AGBR. Agora vai ficar um pouquinho torto, porque eu estou aproveitando a tela aqui para não ter que apagar esse resultado. Barra prata sólida. Tá? Essa sim é a notação correta. E aí o que nós temos? Aí nós temos a equação da esquerda, em que cádmio metálico se oxida a cádmio 2 e brometo, em contato com a brometo de prata, a prata mais é reduzida à prata metálica, certo? Como que ficaria essa montagem dessa pilha? E aí, quando você escrever nesse sentido, bom, então agora a reação vai ser inverter, né? E aí deixa eu fazer uma limpeza aqui. Deixa eu apagar tudo aqui agora. Bom, vou apagar a resposta aqui, gente, tá? Porque já está aí, vocês já viram a resposta, que é mais 206 milivolts, tá certo? Então aqui agora eu vou limpar a tela inteira, que fica mais fácil para a gente trabalhar e entender, tá? Então vamos lá. Limpar a tela. Pronto, tela limpa. Agora fica bem mais fácil de trabalhar. Então vamos lá. Então, retomando aqui, as equações você já tem. Cádmio sólido barra cádmio nitrato barra vai ficar dupla barra aqui, dupla barra, solução de KBr, aqui eu vou colocar embaixo 0,05 molal, KBr também é 0,05 molal, barra AgBr sólido, esse aqui é claro que são soluções aquosas, né? Bom, da mesma forma que o nitrato de prata, opa, faltou aqui 2, CaNO3,2, dupla barra, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma borrachinha pequena aqui. Não vai dar certo muito não, mas... Vou colocar as barras em azul para separação de fase. Então aqui eu tenho uma barra separando o cádmio. Aqui eu tenho uma dupla barra separando a solução de nitrato de cádmio KBr. Aqui eu tenho uma barra separando a solução do AgBr. Aqui eu tenho uma barra também do AgBr. E agora eu tenho a prata sólida metálica. Tá? Vamos pensar nesse arranjo aqui no laboratório.
Então, como que eu faria isso aqui no laboratório? Eu tenho um recipiente, que poderia ser um becker, né? Um segundo becker, vou usar cores aqui, vou usar preto para o cádmio, tá? Então, digamos que eu tivesse aqui uma barra de cádmio metálico imersa. Essa barra ela estaria imersa numa solução aquosa de cátions CD mais 2, cádmio mais 2, e ânions nitrato menos 1. Tá? E aqui, é claro, cheio de água. Né? Essa barra de cádmio, ela estaria, né? Ela estaria mergulhada aqui no meu becker. Vou fazer de conta que a prata fosse azul, tá? Lógico que prata é qualquer coisa menos uma coloração azul. Mas por uma questão de facilitar aqui a nossa visualização, tá? Então vou pintar aqui, fazer de conta que a prata é azul. Essa prata, ela estaria revestida com uma camada aderente, que eu vou fazer aqui de verde, tá? Grudado na superfície dessa prata, teria uma camada aderente de quê? O que é esse verde? Esse verde seria o AGBR. Nossa, tá. Pedro, sem querer, deixa eu desfazer um azul aqui. Tá? Então, em verdinho aqui, nós teríamos um AGBR sólido. Eu vou conectar esses dois eletrodos metálicos por um fio condutor, que pode ser um fio de cobre, por exemplo, tá? É um condutor externo. Nesse condutor é onde nós teríamos, por exemplo, um voltímetro, desculpa, nós teríamos um voltímetro que permite ler a diferença potencial, tá? O que falta aqui? Falta uma ponte salina. Ah, sim, e mais uma coisa, nesse becker aqui, que contém o nosso eletrodo de prata, ele também vai conter a solução. Ele vai conter, claro, água, porque está imerso em solução aquosa. Ele contém cátions potássio, ele contém ânions brometo, tá? E eu posso colocar uma ponte salina aqui ainda. O que é uma ponte salina? Aquele famoso tubo em U, né, que conecta um becker ao outro. E agora eu posso encher isso aqui de solução aquosa, tá? Essa é a montagem da nossa pilha, certo? Posso, é claro, descer essa ponte salina aqui até mais embaixo, tá? Aqui foi só uma forma de representar a água, então ficou estranho. O que tem aqui dentro dessa ponte salina? Aqui embaixo tem um chumaço de algodão de vidro, né? Aqui está cheio de água, tá? Água. Aqui também tem água, claro. E aqui dentro eu posso fazer um gel de agar, né? Eu posso colocar o próprio KCl, eu poderia colocar também o próprio KBR, tá? Aqui dentro. A solução aquosa de KBR que atua como ponte salina. A ponte salina está representada por essa dupla barra. Bem, essa é a montagem da nossa pilha. Por que isso é interessante e é importante a gente entender isso? Porque notem que
A reação que interessa, as semi-reações que interessam, é cádmio zero sólido se oxidando a cádmio mais 2,5 aquoso, e isto fornece 2 elétrons. Daí vem o nosso Ni, né? O Ni na equação de Nernst vai ser 2, tá? Por causa do número de elétrons trocados. Por outro lado, a reação que vai acontecer, a GBr, que é a reação de redução, mais elétron, para reduzir a prata, que aqui está no estado de oxidação mais um, né? Brometo de prata. Então, observem que aqui eu tenho oxidação de estado de oxidação mais um da prata, e aqui eu estou indo para prata zero, prata metálica. Prata zero sólida, mais Br menos. Só que eu preciso multiplicar a reação aqui de baixo, né? Por 2 por causa do Ni, né? Então, aqui vai ficar, na verdade, 2 de AgBr, mais 2 elétron, 2 de Ag, mais 2 de Br-, de tal forma que a nossa reação global da nossa pilha, eu vou precisar apagar aqui esse desenho aqui, mas vocês já entenderam que isso aqui esse verdinho é para representar um brometo de prata aderente, tá? O eletrodo de prata tem que estar aderido à superfície dele. Mas a nossa reação global de pilha passa a ser o que então? Cádmio zero sólido mais 2 de AgBr, também sólido. Os elétrons agora eu posso cancelar, porque em reação eletroquímica os elétrons só podem aparecer nas semi-reações, né? Seta de reação vai formar o quê? 2 de prata zero metálica, mais, vou continuar aqui embaixo, está exprimido, tá? Mais cádmio mais 2 aquoso, 1 cádmio, mais 2 de brometo aquoso. Qual que vai ser o quociente de reação para essa pilha, então? Eu vou ter que limpar, eu vou limpar o desenho da pilha, porque senão não tem mais espaço, tá? Mas eu não quero apagar a equação química. Então, vocês já viram aí como que seria a montagem da pilha. E percebam uma característica interessante de eletroquímica. Embora da forma como está escrito, né? E aliás, isso é importante. Vejam que cádmio está imerso em contato com o nitrato de cádmio. Brometo de prata está em contato com a prata e também está em contato com o íon brometo do sal brometo de potássio dissolvido em água. Mas, aqui, quando a gente escreve a equação química, na equação eletroquímica, dá a entender que cádmio está reagindo com brometo de prata. Observem, né? Percebam aqui que o nosso cádmio aqui, ele não está em contato direto com o brometo de prata. Olha o cádmio está aqui, gente. Olha a montagem na pilha. O cádmio está aqui no becker da esquerda. Esse esquerda aqui no desenho, não tem nada a ver com a notação esquerda-direita, lá na notação simples não, tá? Aqui, coincidentemente, eu acabei representando e desenhando cádmio no becker da esquerda e desenhei a montagem da pilha com a prata e o brometo de prata também no becker da direita. Mas esse desenho aqui não tem que seguir de forma alguma a notação. O que eu quero chamar a atenção e mostrar para vocês é que, vejam, a equação química descreve cádmio reagente com brometo de prata também reagente. Mas, diferente de quando você, por exemplo, coloca HCl para reagir com NaOH no mesmo becker, eu não estou colocando o cádmio em contato com o brometo de prata, que é o verdinho. Percebem isso? Isso é uma peculiaridade das reações eletroquímicas. No entanto, da mesma forma que a prata metálica, olha aqui, produto da equação química, prata metálica, ela está aqui, a prata metálica, no becker, na montagem, tá? A prata metálica não entra em contato lá com os íons de cádmio 2, embora a equação esteja escrito, e essa é a equação química líquida, mas não é o que acontece numa montagem experimental, tá? Importante entender isso, gente. Bom, eu preciso aqui de espaço na lousa,
Então agora eu vou apagar aqui o desenho da nossa montagem de pilha, porque eu quero escrever e mostrar para vocês como que vai ficar o quociente de reação. Nós precisamos do quociente de reação, que agora vai entrar lá na equação de Nernst. O quociente de reação ele vai envolver as atividades de cada espécie química da pilha. Lembrando que as atividades de espécies em estado sólido ou substâncias puras, sólidas, né? A atividade é, por definição, unitária. Tá? Essa definição de atividade unitária de sólido vem da termodinâmica, tá, gente? Bom, então, a hora que vocês chegarem lá na equação de Nernst, vocês vão precisar do E da pilha, que eu vou representar abreviadamente por E de π. E de P é E da pilha, o padrão, menos RT sobre Ni, constante de Faraday, que multiplica o logaritmo natural neperiano do quociente de reação. O quociente de reação, que para essa equação química aqui, o que vai ficar? Então, ele vai ficar igual ao seguinte. O que nós temos aqui? Então, vai ficar atividade, que eu vou representar pela letra minúscula Azim, tá? Atividade da prata ao quadrado, que multiplica atividade de cádmio mais 2. Veja, estou escrevendo as atividades dos produtos da reação, tá? Que multiplica o quê? A atividade do ânion brometo ao quadrado. Por que quadrado aqui na prata? Aqui 1 e aqui 2. Olha os coeficientes estequiométricos. A prata ao quadrado. Cádmio mais 2 é 1 só. Então, coeficiente 1, por isso que o expoente aqui é 1. Brometo, coeficiente é 2, então a atividade dele ao quadrado. Reagentes, o que nós temos de reagentes? Atividade do cádmio metálico, tá? Elevado a 1, que multiplica a atividade do brometo de prata sólido, né? Se quiser, também ao quadrado. Mas a prata sólida, tá? O cádmio sólido e o brometo de prata sólido, todas essas atividades aqui é unidade, gente, é unitário. Então, esse aqui é 1, tá? Esse aqui é 1, esse aqui 1 ao quadrado, 1. Aqui também é 1 ao quadrado, 1. De tal forma que o que vai sobrar para nós no quociente? O quociente que sobra e que vai ter que ser jogado aqui na equação de Nernst vai ficar simplesmente o seguinte: atividade do cádmio mais 2 multiplicada pela atividade do ânion brometo ao quadrado. Essas duas atividades aqui eu tenho que calcular. Mas essas duas atividades que eu preciso, que é a atividade do cádmio mais 2 e a atividade do brometo menos 1, eu vou precisar da lei de Debye-Hickel, tá? Na forma dos coeficientes de atividade. Eu tinha que acelerar isso aqui, né, gente? Mas eu não sei fazer essas coisas, não sou tão bom em edição de vídeo igual vocês, tá? Vou dar um desconto pro velho aqui. Tá. Bom,
A atividade aqui, por exemplo, do cádmio. Como é que vai ficar a atividade do cádmio mais 2? A atividade só dele é igual ao coeficiente de atividade médio, cátion, ânion, de quem? Do sal nitrato de cádmio. Tá? CdNO3,2. Então, eu tenho que pegar o coeficiente de atividade médio de todo o sal. Ah, mas você não estava interessado só no cádmio? Sim, eu estou interessado somente no cádmio 2. Mas eu não consigo encontrar o coeficiente de atividade só do cátion. Lembra que ele estava lá no Becker junto com o ânion nitrato? Assim como eu não consigo encontrar o coeficiente de atividade só do brometo, embora eu vou estar interessado só no brometo, ele está associado, tudo bem, está dissociado. Em solução, os íons se separaram, mas o íon cátion potássio não saiu da solução aquosa, ele continua lá. Então, aqui vai ser a molaridade, aí sim, somente do cádmio. Tá? Então, perceba que eu tenho uma molaridade do cádmio 2, eu tenho um coeficiente de atividade médio do sal nitrato de cádmio, e aí depois que eu fizer essa conta aqui, eu chego na atividade do cádmio. Da mesma forma, eu preciso da atividade do ânion brometo, que vai ser igual ao quê? Vai ser o coeficiente de atividade médio do sal brometo de potássio multiplicado pela molaridade Bzinho do ânion brometo. Tá? Então, depois que eu tiver... E como é que eu encontro esses coeficientes de atividades médios? Eu tenho que calcular um valor de coeficiente de atividade médio para o nitrato de cádmio, para a solução de nitrato de cádmio, que tem uma força iônica diferente da força iônica do KBr. Então, veja, gama mais menos do nitrato de cádmio é um valor. Gama mais menos coeficiente de atividade média do brometo de potássio é outro valor. Embora as molaridades aqui do cádmio e do brometo, né, olha só, as molaridades deles são iguais, mas cuidado, veja que a solução de nitrato de cádmio ela vai ter outra força iônica porque o ânion nitrato tem o dobro de molaridade do que o sal nitrato de cádmio como um todo. Isso vai afetar a força iônica, ou seja, a força iônica da solução de nitrato de cádmio é diferente da força iônica da solução de brometo de potássio. Tá? Isso vai afetar o valor dos gama mais menos, que por sua vez afeta as atividades dos íons cádmio mais 2 e do ânion brometo. Portanto, depois, na hora que você jogar tudo isso aqui no quociente de reação, aí depois que você chegar no Q, aí você pode jogar lá na equação de Nernst, né? E aí você encontra o potencial da pilha. Espero que vocês tenham entendido, gente. E qualquer dúvida, estou aí à disposição. Tá joia? Então, bom estudo aí para vocês, bom desafio. Quebrem a cabeça um pouquinho aí para fazer as contas, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão, com um pouquinho de esforço, vocês conseguem resolver esse problema sim. Mas eu estarei à disposição para quem ainda persistir a dúvida, tá bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, gente. Obrigado, atenção.